Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Alice Araújo e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Pedagogia de Projetos no Contexto das Tendências Pedagógicas, que eu desenvolvi juntamente com o professor Dr. Éder Alonso Castro. As tendências pedagógicas descrevem o que foi trabalhado no contexto educacional e como se contribui pedagogicamente do ponto de vista do materialismo histórico e dialético para a educação. Então, aqui nós vamos explorar uma metodologia específica, que é a pedagogia de projetos, e como ela se encaixa e se desenvolve juntamente às tendências pedagógicas. Portanto, o nosso objetivo é descrever a pedagogia de projetos nesse contexto, o contexto das tendências pedagógicas. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de definir a pedagogia de projetos e as tendências pedagógicas e suas características. E, por fim, através de uma espécie de linha do tempo, nós relacionamos ambos os temas. A pedagogia de projetos incorpora o desenvolvimento de projetos às metodologias de ensino. Diversos autores descrevem a pedagogia de projetos pelas seguintes características: por definir de forma finita conteúdo, prazo e cronograma, por desenvolver um aprendizado dinâmico, significativo e atraente para o educando, por ser construtivista, pois proporciona o contato entre teoria e prática de forma que o aluno aprenda e crie dúvidas enquanto realiza as atividades, e principalmente por utilizar os projetos de aprendizagem. Esses projetos de aprendizagem são criados desde o início pelos alunos, porque surgem dos seus próprios interesses, realidades e problemas. São os próprios alunos que devem escolher o tema de trabalho e planejar, executar, apresentar e avaliar o que produzem. O segundo tema a definir são as tendências pedagógicas, que estudam a pedagogia e sua relação com o período histórico, definindo os papéis de alunos, professores, escola e comunidade externa no processo de ensino-aprendizagem. No Brasil, segundo o Lucchesi, elas foram separadas entre liberais e progressistas. Do ponto de vista da relação entre educando, escola e sociedade, as liberais ignoram o efeito dessa relação, descrevendo a vida na escola e a sociedade como isoladas uma da outra. Já a progressista define a educação como capaz de mudar toda a sociedade. A primeira tendência é a tradicional. Aqui o aluno é ouvinte e o professor é o transmissor do conhecimento. Em seguida, na tendência renovada progressivista, a escola passa a refletir a vida, porém de uma forma distorcida, com ambientes em perfeitas condições e todas as variáveis controladas. Na não renovada diretiva, o ensino é encarado como uma sessão de terapia, e ele é feito sob medida para o aluno, e o conteúdo ele é dispensável. Na tendência tecnicista, que ocorre durante o regime militar, o ensino se volta para o mercado de trabalho. Tudo é objetivo, mecânico e impessoal. Então aqui iniciam-se as tendências progressistas. A primeira é a libertadora, representada por Paulo Freire. Aqui a educação é voltada para a vida em sociedade no ambiente externo à escola, considerando a relação entre indivíduos e entre indivíduo e meio, e visa impulsionar o desenvolvimento crítico e a transformação social. Na tendência libertária, o que se aprende na escola é espalhado, portanto são promovidas assembleias, reuniões, conselhos e a criação de associações, que visa promover a autonomia da dominação do Estado. Por fim, na tendência crítico-social dos conteúdos, é priorizado o desenvolvimento do estudante enquanto cidadão, encontrando o equilíbrio entre indivíduo e sociedade, promovendo a participação ativa e a assimilação dos conteúdos já adquiridos com os novos conteúdos através de experiências. A pedagogia de projetos surge no contexto da tendência renovada progressivista, com pequenos projetos na primeira tentativa de reproduzir a sociedade na escola. Entretanto, tudo aqui é realizado em condições perfeitas, o que não reflete a realidade. Após seu surgimento, é possível observar a evolução da metodologia, analisando as características adquiridas, como, por exemplo, menor apego com os conteúdos e estímulo para que o aluno busque o conhecimento, a escolha dos conteúdos através de análise da realidade vivida pelos alunos, a autonomia dos mesmos, e por fim chega ao período atual, assumindo características da tendência crítico-social dos conteúdos, como a definição do professor como mediador, a participação ativa, valorização dos conteúdos para a construção do conhecimento, educação como ferramenta para a transformação da sociedade, entre outras. Aqui nós identificamos então o surgimento da pedagogia de projetos nas tendências liberais e acompanhamos sua evolução para as tendências progressistas. Concluímos que sua evolução permite que a metodologia seja atual e uma ferramenta interessante para o uso de sala de aula hoje em dia. Por fim, essas foram as nossas referências utilizadas e agradeço a todos que assistiram até aqui.